Boa noite, irmãos. Boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos iniciar nosso culto com uma oração. Podem permanecer sentados. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui reunidos, para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para entender a Tua vontade em nossas vidas, possamos colocar em prática cada dia, em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões, que possamos ter sempre a Tua vontade como nossas prioridades, Senhor. O Senhor esteja abençoando a pregação da Tua palavra, que possamos compreender, que possamos entendê-la e meditar sobre ela, e sempre andar no seu firme caminho, Senhor. Agradeço por tudo e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos, aqueles que puderem se colocar de pé, cantar o hino 73, hino 73.
pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite também aos que nos assistem. Mais uma vez nos alegramos compartilhar com todos a palavra de Deus. Irmãos, nós começamos um estudo sobre o tema que envolve alguns aspectos da nossa vida prática, que é olhai, vigiai e orai. Então nós já vimos as duas primeiras partes e hoje nós seguiremos na terceira e última parte, que é orai, irmãos. Eu sei que todos nós sabemos muito sobre a oração. O aspecto doutrinário da oração eu creio que nós conhecemos. E de como Deus assiste às nossas orações. E como Deus vela por nós. Eu queria falar hoje mesmo um pouquinho da parte prática, porque, irmãos, quando eu falo que nós conhecemos essa doutrina, esse ensino sobre a oração, nós vemos muitos cristãos não levarem a sério essa doutrina, no que diz respeito à sua prática. A vida de oração é uma vida que envolve luta contra o nosso velho homem. Nosso velho homem jamais vai nos incentivar a oração. Então nós temos que lutar contra isso, lutar contra muitas vezes a nossa indisposição e até a nossa falta de fé. Mas precisamos observar alguns aspectos da oração que Deus nos ensina. Então, irmãos, eu peço para vocês que abram lá em Lucas 18, 1 a 8, é um texto conhecido nosso, e aqui não se trata de uma comparação, irmãos, que Jesus faz com um juiz injusto, vocês conhecem a parábola, mas se trata de um contraste. E aqui há uma exortação que, desde o início, ao falar sobre essa parábola, ele já nos exorta, dizendo assim, Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Qual é o dever? Esse é um dever de amor. É um dever para com o nosso crescimento espiritual, é um dever para com nossos irmãos, é um dever para com as almas perdidas, é um dever para com os irmãos necessitados, é um dever que nós temos a partir da nossa conversão. E ele diz aqui, orar sempre, sem nunca desfalecer, sem em nenhum momento achar que Deus não ouve as nossas orações. Mas é importante que nós estudemos todos esses aspectos, como eu falei. Aí ele diz, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, fazei-me justiça contra o meu adversário. Uma situação que Jesus utiliza como parábola e que era muito comum naquela época, e também muito comum na nossa época, encontrar um juiz que seja justo. E quando eu digo justo para ambas as partes, né? E não só, normalmente as pessoas querem que o juiz seja favorável. O juiz não tem que ser favorável a nenhuma das partes, nem inclinado a nenhuma das partes. Ele tem que ser justo. Por isso o símbolo da justiça é uma mulher cega, né? Ou seja, ela não olha as circunstâncias nem de um e nem de outro. É justamente a justiça em si mesmo que deve ser feita. E diz aqui, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus
e nem respeito aos homens? Será que há homens assim hoje, irmãos? Temos, né? Então é muito comum. Não temo a Deus e não me importo. E quando ele diz não respeito os homens, eu não tenho nenhuma preocupação com os homens e nem com o que diz respeito a eles. Eu julgo segundo o meu parecer, né? E diz aqui: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Olha só, irmãos, eu quero ficar livre dela, eu não quero fazer justiça. Por isso esta parábola não é uma parábola de comparação com Deus, jamais. É uma parábola de contraste entre Deus e nós, seus filhos, e a nossa vida de oração e o nosso clamor por tantas situações e inclusive por injustiças que são feitas, né? E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz. Prestou atenção? Nesse injusto juiz não dá para esperar boa coisa dele. Ele é injusto, ele é ímpio. Mas, diz aqui, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, pelo menos deveriam, porque a parábola começa sobre o dever de orar e nunca desfalecer, né? E diz aqui, ainda que tardio para com eles. A boa pergunta é: Deus é tardio? Não. Isso de novo, a impressão é nossa, porque Deus está sendo tardio. Deus nunca é tardio. Deus sempre nos ouve. Agora, é o que ele diz aqui: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então ele faz uma pergunta retórica: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? Ok? Então ele começa falando sobre o dever de orar e nunca desfalecer, usa esse contraste entre esse injusto juiz e termina com uma pergunta retórica para nós que somos seus filhos, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? Você crê nesse Deus justo, como ele diz aqui, misericordioso, como diz 1 João, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as nossas petições. Então, qual é o ensino aqui, irmãos? Primeiro, Deus não é um juiz injusto, como falamos. Outra coisa, irmãos, nem se sente importunado. Deus não se sente importunado por seus filhos. Aliás, a Bíblia diz que a oração do reto é o seu contentamento, né? Ele não se sente assim, mas está, como diz a Bíblia, atento aos clamores. Duvidar disso é não exercer fé na palavra de Deus. Mas, como eu disse, isso é um aspecto, irmãos, do exercício da fé. Então, muitos cristãos, por não crescerem no conhecimento de Deus, eles simplesmente acham que eles vão pedir tudo o que o coração deles desejar e Deus vai fazer. Então, chegam ao ponto de tomarem decisões dizendo que eles oraram. Eu não preciso dizer, né, irmãos, quantos cristãos você conhece que fizeram isso, ou que estão fazendo isso, e que quando você compara as ações, a atitude, o que eles estão fazendo com a palavra de Deus, você vê que não combina. Assim, é tão claro na palavra de Deus que esse tipo de atitude, esse tipo de escolha, esse tipo de comportamento está fora da vontade de Deus, que isso é uma coisa do seu coração, mas que não tem base fundamentada na palavra de Deus. E cristãos assim, nós sabemos, não crescem. O salmista no Salmo 34:15, olha que maravilhoso, irmãos, ele diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Estão sobre os justos.
Nenhum momento Deus tira seus olhos de nós e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, olhos e ouvidos, atenção. Ele não é como esse injusto juiz, é um contraste. Ele quer não só ouvir, mas você tem que chegar a Deus da maneira certa. Então, irmãos, uma das coisas que eu também percebo na vida cristã, com relação a uma vida de oração, é que alguns acreditam que eles não deveriam ou não devem compartilhar os seus anseios, as suas lutas, não devem compartilhar com os irmãos. E nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos um cristão isolado dizendo, eu não vou abrir minha vida para ninguém. Estou falando, há coisas, talvez aconteçam na vida de um ou de outro, que sejam delicadas, mas você pode pedir que orem por você de uma maneira sábia, né? Ou por sua família, ou por alguém. O que nós não deveríamos deixar de fazer é compartilhar os nossos pedidos de oração. E por isso nós temos aqui o culto de oração, nossas irmãs se reúnem, trocam seus pedidos de oração também, isso é bíblico. E nós vemos um exemplo disso na vida do próprio apóstolo Paulo, irmãos. E as recomendações que ele faz. Preste atenção. Efésios capítulo 6, verso 18 a 20. Quando Paulo estava preso, ele fez menção da vida de oração em diversos momentos, irmãos. Efésios 6, 18 a 20. Orando em todo o tempo. Aqui, o mesmo ensino de Jesus. Com toda a oração e súplica no Espírito. Irmãos, o que significa no Espírito? Quando você vê essa expressão, significa que é na dependência do Espírito Santo e na obediência a Ele. E como eu sou obediente ao Espírito Santo? Pela sua palavra revelada. Então, as minhas orações têm que estar fundamentadas na revelação que o Espírito Santo nos deixou na palavra de Deus. E ele diz assim, e vigiando nisto, com toda perseverança, em todo tempo, como nós lemos, e súplica só por você. É isso que está escrito aí? E súplica por todos os santos. Mas como é que eu vou orar por todos os santos, se os santos não compartilham as suas lutas, as suas dificuldades, os seus anseios, seus objetivos? Né? E diz aqui, e por mim, Paulo diz, irmãos, orem por mim. Se alguém não quer que ore, eu entendo assim, olha, você deveria repensar. Que o próprio apóstolo diz, irmãos, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, aí ele é específico, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, a coisa que eu mais desejo, irmãos, entre outros pedidos que ele fez, é que Deus, mesmo em cadeias, como ele vai falar, que ele era um embaixador em cadeias, verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente e como me convém falar. Então, esse é um pedido genuíno, né? Senhor, Deus nos abençoe. Irmãos, orem por mim, orem para que eu seja usado por Deus para pregar o Evangelho aonde eu estiver. Bom, Paulo também fala do resultado da oração. Irmãos, quando ele escreve aos Filipenses, estava preso, ele faz aqui uma exortação aos irmãos a uma vida de oração, ações de graças. E o resultado disso, o resultado de uma vida de oração e obediência à palavra de Deus. Então nós poderíamos dizer, por que muitos cristãos não desfrutam de paz, de descanso e de alegria? Já que a Bíblia
tão claramente promete essas coisas a aqueles que têm uma vida de oração? É porque ou a sua oração está desajustada à vontade de Deus, ou então é porque você desistiu de orar. Ele diz, Filipenses, abram lá, 4, conhecido nosso, irmãos. Filipenses 4, 6 a 8. Ele começa dizendo o quê? Não estejais... Já uma exortação necessária a todos nós, né, irmãos? Assim, não fique inquieto, não fique ansioso, não resolva teus problemas de outra forma que não seja a oração, a ação de graça e obediência à palavra. Fique debaixo disso. Ele diz aqui, antes, troca a ansiedade e a preocupação, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Isso implica em uma vida de oração, de momentos de oração, de uma vida de devoção a Deus. Não de vez em quando, irmãos, não na quarta-feira. Isso aqui é a nossa vida diária. E súplica, importante, com ação de graças. Sempre. Porque a ação de graças demonstra que nós confiamos em Deus. Como na parábola. Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé nessa terra? Se você tem fé, tem ação de graças. Né? E o Deus de paz, que bom, irmãos, é o Deus que dá paz. É aquele que trouxe a paz aos nossos corações quando nós fomos justificados em Cristo e nos dá paz durante as nossas tribulações. E diz aqui, e o Deus de paz e a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aí entra um aspecto que está acima do nosso entendimento, ele fala, e que nós devemos confiar em Deus. Como Deus vai tirar do meu coração um peso tão grande como esse? Como Deus vai agir para me ajudar a essa preocupação não continuar? Ele promete isso. Ele fala, é algo que está acima do nosso entendimento, porque Ele vai operar de algumas formas em nossa mente e coração. Ele diz aqui, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se nós pudéssemos definir a geração de hoje, é uma geração que não tem os seus corações guardados e nem tem os seus sentimentos depositados em Cristo Jesus. É uma geração que caminha segundo o próprio coração e segundo seus próprios sentimentos, muito contrário ao que diz a palavra de Deus. E isso demonstra ou não há uma vida de oração, ou não há uma obediência clara à palavra de Deus, como nós falamos. E aí ele diz, né, irmãos, tem um exercício aqui a ser feito. Um exercício. Por quê? Porque nosso velho homem luta contra a oração, luta contra os princípios da palavra de Deus. Então ele nos manda fazer algo que hoje, infelizmente, e de novo, irmãos, as pessoas gastam muito mais tempo nas mídias sociais do que numa vida de oração. Muito mais. E as suas vidas são vazias. A sua mente está sendo divertida e não está sendo edificada. Está sendo distraída, não está sendo edificada. Precisamos dobrar nossos joelhos. Precisamos ter uma vida de oração. Ele diz aqui, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora, quanto disso a gente encontra no mundo, irmãos? Quanto disso? Presta atenção, olha, quanto do que é verdadeiro a gente encontra no mundo?
Quanto do que é justo a gente encontra, quanto do que é honesto, puro, amável, de boa fama, virtude, não encontramos, irmãos. Mas os cristãos hoje estão inseridos nesse mundo e infelizmente influenciados por ele. Deveriam se desligar disso e buscar mais a palavra de Deus realmente para ser seu guia. Porque na palavra de Deus você encontra isso. Porque o cristão vive de fé em fé. Bom, outra coisa, irmãos. E os cristãos têm que aprender isso. Eu já vi muitos cristãos falarem assim, olha, eu sei que Deus vai mudar essa situação. Eu sei que essas circunstâncias vão mudar. Tá reprovado, alguns falam, né? Está reprovado. Já tenho a vitória. É muito comum hoje essas frases pentecostais de impacto que não faz com que os cristãos estejam baseados na palavra de Deus e não em sentimentos, então, e não em coisas assim, que quase que é uma ordem nossa, da nossa parte para Deus, do que uma sujeição a Ele. Então, oração, por vezes, não vai mudar as circunstâncias. Isso é claro, irmãos, para o cristão maduro. Outra coisa, oração não esconde a realidade. Encara a realidade. Porque tem pessoas que não querem encarar a realidade da sua desobediência, a realidade das suas escolhas erradas. Não querem encarar isso. Elas só querem encarar esse tipo de atitude que não leva a nada, ok? E não santifica. Outra coisa, irmãos, importante que muitos cristãos não levam a sério. Uma vida de oração significa que você caminha para uma vida de santificação. Se a santificação não está ocorrendo em nossa vida, então tem algo de errado. Mas muitos cristãos caminham sem uma vida de santificação, acreditando que Deus ouve em tudo as suas orações. Irmãos, isso é falta de maturidade, conhecimento da palavra de Deus. Okay? Quando Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, irmãos, ele vai entrar no assunto da oração, mas antes ele entra. Eu gosto dessa passagem, irmãos, de 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 18. Por quê? Olha só, irmãos. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses para eles entenderem a realidade da vida cristã. Precisa entender a realidade da vida cristã, como ela é na prática, né? Da vida cristã, outra coisa, irmãos, a realidade de uma igreja. Que muitos se recusam a entender. Eu costumo dizer para a Ivone assim, e eu falo para muitos irmãos: irmãos, vocês precisam saber ler as pessoas, mas antes de tudo você precisa saber ler você mesmo, porque é muito comum a gente querer ler as pessoas. A pessoa é assim, é assado, né? Quando eu digo ler as pessoas, irmãos, digo assim: imagine que entrou um novo convertido. O que nós esperamos dele? Já falei para os irmãos, conversão não é maturidade. Então, ele é um bebê. E como bebê, né, nós devemos tratá-lo como bebê. Ok? E ajudá-lo a crescer. Dar para ele o leite racional, não falsificado. Então, nós temos essa realidade. Agora, nós temos irmãos que já cresceram na fé, não é verdade? E nós vamos ter irmãos também que já cresceram na idade, mas não cresceram na fé. Ou estou errado? Já tem anos de convertido, mas não cresceu.
também faz parte. E é uma realidade. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala claramente: ainda sois meninos. E não é fácil. Eu, às vezes, vejo pais sofrendo, filhos que deveriam ser adultos, ainda são meninos. E são acalentados como meninos. Quando deveria falar assim, não, eu vou ajudar você a crescer. Eu não vou colocar você no berço o tempo todo. Sai do berço, homem. Sai do berço. Precisa crescer. Então vamos ler, olha só, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 14 a 18. Rogamo-vos também, irmãos, que realidade espiritual de qualquer igreja. Pastor? Não existe uma igreja onde todo mundo é maduro, não existe uma igreja onde ninguém erra, não existe uma igreja que todos são perfeitos. Que lá é legal. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, nós fazemos as conferências, ou vamos numas conferências, é uma alegria, não é? É como ir num aniversário, né? Ir na casa de um irmão, onde ele nos convida, e ali nós temos um tempo agradável, tudo, né? Não é isso? Mas depois vem o dia a dia, ok? Como eu falei, é um tempo de refrigério que você deve desfrutar, que faz bem a nossa alma, mas se você só deu um tempo na trincheira, saiu da trincheira, respirou, encontrou com a família, agora volta para o campo de combate. Isso é a vida de toda a igreja, ou de todas as igrejas na face da terra. Como diz Pedro, as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Mas alguns irmãos ainda estão procurando uma igreja perfeita. Ainda estão. Eles sonham. Okay? Diz aqui, rogamos também, irmãos, fazer o quê? Admoesteis os... Mas tem desordeiro na igreja, irmão? Tem? E às vezes causa uma desordem e às vezes os irmãos ficam mais assustados com a desordem do que o fato de entender que existe, que nós precisamos fazer o quê? Admoestá-lo. Tenha paciência. Você já foi um desordeiro? Consoleis-os de pouco ânimo. Já exortei esse irmão muitas vezes. Muitas vezes. E tem que fazer. Console o irmão. Console-os de pouco ânimo. Eles estão em nosso meio. Pastor, viu aquele irmão e aquela irmã sempre desanimado. Leve uma palavra de ânimo a ele. Ore por ele. Né? Eles estão nas igrejas. Sustenteis os fracos. A igreja só tem irmãos fortes? Não. E o que você faz com os fracos? Vamos fazer com aquela seleção natural, diabólica, que você elimina os fracos, só ficam os fortes, né? Foi nessa doutrina que foi nessa doutrina que Hitler caminhou. Vamos ter uma nação só de fortes, ok? Um homem diabólico, ok? E diz aqui, e sejais o quê, irmãos? Pacientes, só com alguns. Não, com todos. Tem que ser paciente com todos, ok? E aí ele diz, irmãos, o que isso tem a ver com nossa vida de oração, né? Tem muito a ver com a nossa vida de oração, irmãos. Ele diz, vede que a ninguém dê a outrem mal por mal. O que é comum? Estou aborrecido com aquele irmão, vira o cara para ele. Você está tornando mal por mal. Não faça isso. Isso é ser um crente infantil. Você tem que ter postura cristã.
Os cristãos maduros, eles têm postura cristã, eles sabem tratar problema, eles sabem que esse tipo de coisa existe e eles vão lidar com isso com sabedoria. Não vou tornar mal por mal, injúria por injúria, né? Mas seguir sempre o bem, vou fazer o bem. Qual deve ser o lema do cristão? Vou fazer o bem. Tanto uns para com os outros, ok? Com aqueles que você mais tem afinidade, como para com todos os irmãos. Ok? E, dentro disso, olha, eu faço parte de uma igreja que, todos esses anos teve desordeiro, tem os de pouco ânimo, tem os fracos, tem aqueles que não são pacientes, tem aqueles que às vezes tornam mal por mal, não deveriam fazer mais. Eu não vou nesse caminho. Vou me regozijar sempre. Então, por que alguns cristãos não têm alegria, irmãos? Porque simplesmente eles se recusam a entender o que seja a vida cristã. Eles se recusam. É mais ou menos assim, vai ser do meu jeito. Errado? Aí ele entra, né, irmãos? Não é interessante? Porque ele diz o quê? Orai sem cessar. Então, vamos dizer o seguinte, irmãos, baseado no que toda a Bíblia ensina e que Jesus ensinou, se você está praticando as coisas acima, que nós falamos, então pode orar com confiança. Mas ore sem cessar. Pode orar com confiança que Deus vai te atender. Você está crescendo, você está amadurecendo, né? E de novo, irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ok? No mesmo capítulo, no versículo 25, olha o que Paulo diz. Irmãos, de novo, orai por nós. Todo tempo. Irmãos, orai por nós. Paulo pedia aos irmãos que orassem por ele. Outra coisa, irmãos, nesse aspecto de vida de oração, que é importante, eu tenho vivido muito isso, irmãos. Às vezes as pessoas me chamam, me pedem um aconselhamento. Às vezes um casal que não conhece o Evangelho, eles querem um aconselhamento. A primeira coisa que eu vou fazer é explicar para eles a graça de Cristo. Falar, olha, vocês precisam dar o primeiro passo, que é crer em Cristo. Eu posso dar alguns conselhos aqui que vão te ajudar, mas é essencial para a vida de vocês a conversão. Tiago nos ensina sobre a vida de oração, irmãos. E ele faz menção, sabe de quem? Dos profetas. Porque no Velho Testamento ele faz menção dos profetas, né? Por quê? Porque a vida dos profetas no Velho Testamento, nós sabemos, era uma vida de perseguição. Então abram lá Tiago, capítulo 5, verso 10, 11 e depois 16 e 18. Ele diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha só, irmãos, quando a Bíblia manda, assim, olha, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nós devemos fazer, estude a vida dos homens e mulheres de Deus e o exemplo deles. Isso vai ajudar você. E aqui, o Tiago usa esse exemplo, fala, olha, meus irmãos, tome por exemplo. Leia a Bíblia, é a mesma coisa, irmãos. Leia o Velho Testamento, aqui Tiago está dizendo, né? Leia a vida dos profetas, meus irmãos. O exemplo de aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Aí ele diz assim, olha, não é verdade que nós temos por bem-aventurados os homens que sofreram? Não são um exemplo para nós? Sim. Olha, foram homens bem-aventurados. E nós? E nós? Não, foi a vida
daqueles homens. Mas isso tem que tomar para nós. Eles aqui tiveram uma vida de paciência e aflição. Dizem, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó. E viste o fim que o Senhor lhe deu. Então, olha, irmãos, estude os profetas, estude o livro de Jó. Vocês lembram da paciência de Jó durante as aflições? E você vai aprender com Jó também, porque ele cresceu durante isso. E teve hora que ele foi impaciente. Mas no fim, ele cresceu. Como nós. Ele diz aqui. Por quê? Viste o fim que o Senhor lhe deu. Por quê? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, não devemos lembrar nas nossas aflições de orarmos, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Agora, de novo, irmãos, veja como uma vida de oração está associada a uma vida de santificação. Você não pode dissociar isso. Você não pode viver a sua vida de qualquer maneira. Você não pode ser um crente desobediente. Você não pode ser alguém que dá as costas à palavra de Deus e ainda acredite que Deus ouve sua oração. Olha o que ele diz. Confessai as vossas culpas, o quê? Uns aos outros. Fazemos isso? Por quê, irmãos? Se nós queremos que Deus nos ouça, nós devemos fazer o quê? Confessar as nossas culpas uns aos outros. É para confessar a culpa. Não é para dizer que o irmão tem culpa. Então, normalmente nós queremos o quê? Dizer que, ou apontar que aquela pessoa tem culpa. E nós confessamos as nossas culpas, como ele diz aqui, uns aos outros. E o que mais? E orai uns pelos outros. Sempre. Para que sareis. Olha só, irmãos. Esse para que sareis, a gente pode entender claramente que quando um cristão anda em desobediência, Deus vai pesar a mão sobre ele. Deus não está atendendo suas orações nem a minha, se eu for desobediente. Não vai. Então nós devemos pensar assim, olha, estou confessando as minhas culpas. O que estou passando? Estou dizendo aqui, irmãos, que todo problema, toda tribulação que acontece na nossa vida assim, Deus pesando a mão sobre nós. Mas nós sabemos, por exemplo, a igreja de Corinto tinha muitos fracos, né? Lembram? E muitos doentes. Até alguns que já morreram. Lembram disso, né? Por quê? Desprezavam a ceia, a palavra de Deus, a comunhão. Então, irmãos, é por isso que eu falei que a gente iria ver o que a gente está vendo é um aspecto prático da oração. Irmãos, a gente não pode ir com esse povo que hoje em dia, que se diz povo de Deus, que faz o que quer na vida cristã, e depois aparece ali orando, clamando e pondo versículo, quando estão completamente fora da vontade de Deus, irmãos. A gente fala, não é possível. Aí ele diz aqui, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pensam nisso, irmãos? Vale a pena andar em obediência com Deus em todos esses detalhes, porque Deus nos ouve e as nossas orações podem muito em seus efeitos. Então, não só compartilhar com os irmãos, mas também a minha vida particular de oração. E, irmãos, outra coisa, para não dizer assim que
que existem homens que são melhores do que outros na face da terra? Não. Mas o que existe são homens mais sujeitos a Deus e mais obedientes do que outros. Então ele dá exemplo de Elias. E nós conhecemos o Elias. Elias era um homem sujeito ao quê? Às mesmas paixões que nós. Elias, teve hora que ele estava firme, forte, e teve hora que ele desanimou, fraquejou, né? Ele era sujeito às mesmas paixões, e nós somos. Ele diz, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A Bíblia diz que ele orou com oração, lembra, irmãos? Já estudamos sobre isso. Ele orou com oração. Significa o quê? Ele orou baseado na palavra de Deus. Ele olhou para a vida do povo e viu lá em Deuteronômio que Deus pesaria a mão sobre o povo, não mandaria chuva, não abençoaria a terra. Ele falou, Senhor, está na tua palavra, então cerra as tuas bênçãos lá do céu. E Deus atendeu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, irmãos, mais uma vez, oração não muda circunstâncias. Oração não muda, irmãos, e nem esconde realidade. Mas tem que nos mudar. Tem que nos mudar. Tem que nos amadurecer. Mateus 6, 14 e 15 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Ok? Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Significa o quê? Deus não nos ouve. Isso é claro. E, irmãos, isso nos leva a como Paulo, entendendo todos esses aspectos, a amadurecer e ser um povo menos voltado para nós mesmos. A realidade hoje é realmente de cristãos mais voltados para eles mesmos. O povo, quando saiu do Egito, tinha escassez, não é, irmãos? Então eles dependiam de Deus todos os dias. E Deus os advertiu o quê? Olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter abundância. Vai acabar a escassez. Mas vocês vão correr um grande perigo. Esquecimento de Deus. Autossuficiência. Irmãos, por isso uma vida de oração, ela também demonstra o nosso amadurecimento com a nossa preocupação com as almas perdidas. Será que nós estamos mais preocupados mesmo com o nosso conforto e tudo mais nesse mundo, e não termos tribulações, não termos problemas, e não nos preocupamos com almas perdidas? Não deveria ser assim. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, irmãos. Estamos caminhando para o final. Colossenses 4, 3. Orando também juntamente por nós. De novo, irmãos, Paulo pede que ore por ele. Orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, aquele específico de novo, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que manifeste como me convém falar. Lembra daquele hino, irmãos? Sabeis falar de tudo, do frio, do calor. Às vezes nós conversamos de tudo com as pessoas, mas nós não conversamos sobre a maior necessidade que elas têm, que é a salvação das suas almas. E Paulo diz assim, ore por mim que eu seja um evangelista. Essa deveria ser a oração de todo crente.
irmãos. Me ajude a ser um evangelista, alguém que fale de Cristo. Isso demonstra o nosso crescimento na fé. Irmãos, eu não tenho dúvida de que, como Jesus falou, em tudo Ele nos ouve. Eu não tenho dúvida. Mas eu espero que nós levemos mesmo a sério que uma vida de oração está ligada a uma vida de santificação. Caso contrário, Deus não ouve as nossas orações, não haverá paz, não haverá alegria. E por isso muitos cristãos hoje, eles têm muito, mas não têm paz, não têm alegria. A vida deles não é uma vida completa, porque não há uma verdadeira devoção e obediência à palavra de Deus. Que você, como membro de uma igreja, entenda realmente a realidade de uma igreja e seja um crente de oração por sua igreja e por todas as igrejas, porque todas precisamos. Okay? E, irmãos, eu citei 1 João 5,15 e cito de novo, para encerrarmos. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Orar significa que Deus nos ouve sempre. Mas nem sempre muda circunstância e realidade. Mas transforma o nosso coração nos dando paz e paciência para esperarmos. Orar com fé, irmãos, tem muita gente que fala assim, eu oro com fé. E tem que orar com fé que Deus nos ouve. Mas não é orar acreditando que o que pedimos acontecerá. Tem que acontecer o que eu peço. Mas que a nossa confiança em Deus seja firme de saber que Ele nos ajudará da melhor forma. Irmãos. E sabe qual é a melhor forma, irmãos? É a vontade dEle. É a vontade dEle sempre. É a melhor forma. Mesmo que circunstância permaneça, mesmo que a realidade não muda, Ele ainda está no controle de todas essas coisas. Então, irmãos, santifiquemos nossa vida e nossa vida de oração. Amém? Deus abençoe sua palavra. Vou passar ao Roberto, irmãos, nós vamos ter uma oração e eu passo ao Roberto que vai fazer os pedidos. Senhor, te agradecemos e pedimos, sabendo que o Senhor sempre nos ouve, santifica a nossa vida, santifica o nosso coração, nos ajude a sermos homens e mulheres firmados na Tua Palavra, obedientes à Tua Palavra, e que quando orarmos, ó Pai, nós tenhamos a certeza que primeiramente nós confessamos as nossas culpas e fizermos tudo o que o Senhor nos mandou e usamos de misericórdia como o Senhor usou de misericórdia para conosco. Que não venhamos, ó Pai, a chegar à Tua presença sabendo que o nosso coração nos condena, mas que cheguemos à Tua presença sabendo que o Senhor vai nos ouvir e perdoar antes de tudo e também nos abençoar em toda a nossa caminhada. Que olhemos como um grande privilégio saber que podemos compartilhar nossas orações com os nossos irmãos. E queremos mesmo, Senhor, porque como lemos, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é bom saber que outros também oram por nós. E que o Senhor continue a santificar a nossa vida e que tenhamos alegria de saber que o Senhor nos ouve e também prazer em que nossa vida seja santificada e que nós estejamos sujeitos sempre à Tua Palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém.